Estamos de regresso para a segunda temporada do projeto Gofudô no Mapa. Esse é o projeto de rompimento, temos ciphers, temos entrevistas. Já agora temos os dois gladiadores aqui, Eibil Sanzaleiro e temos o Lil Boss 28. São niggas muito pesados. Os nossos jurados estão aí, como sempre, né? Temos o Aston Sismo e o sincrônico King Soldier. Estão aí que é para fazer acontecer, dar as suas notas. Já agora, sem mais palavras para concentrar como de sempre. Vamos, Mônica, Liboso, está pronto, né? Bem pronto mesmo? Ei, Wilson, está pronto? Pronto. Bem pronto, né? O que você está achando do projeto Gofudô no Mapa? Bem, desde o princípio sempre elogiei o projeto. Graças a Deus está nos ajudar, dar um bom passo. Então, agradeço pelo projeto. Que bom. E você, Eibil Sanzaleiro? Esse é o projeto que estava a fazer, essa iniciativa que os músicos da banda estavam a precisar, agarra aquela para poder continuar assim. Tá bom, isso é muito bom pela garra. Estou a ver também muito ralaback, os procs não param de cair. Isso é bom, faz parte. Sem mais palavras para acrescentar como sempre. Temos aqui a nossa moeda, né? Vamos ao Mônica AB. Escolhe, temos um número, temos a coroa aqui. O que você vai escolher? Número. Então por lá ficamos com Lil Boss 28. Vamos lançar a nossa moeda. Temos um número. Quer escolher um número? Esse número, né? Então, isso quer dizer que vamos começar com Eibil Sanzaleiro. Como já sabem, né? Temos 2 minutos para cada gladiador. Então, até o Eibil, pode cuspir. Round 1, fight! É tipo assim, mano. Vir contra mim é procurar minha forma de morrer. Vou te afogar no aquário da máxima morrer, quando ninguém vai te socorrer. Contra mim não tens hipótese, vou mesmo te vencer. Batalha está no princípio, te aconselho só a correr. Niga como ainda não nasceu, deve ser meu filho. Você, niga como ainda não nasceu, deve ser meu filho. Você niga sapupo, eu humilho. Niga como tu, eu aniquilo. Sou muito peso pro teu caminhão. Você é um rap gato, teu nome tem que ser mião. Hoje vai perder e a tua família vai bater lata. Tava a mandar boi de boca, quer me vencer. Agora tô aqui, estás a tremer. Faz o mesmo que fez Gilson Latino, desiste. A tua carreira é deficiente, não anda, não insiste. Tá vendo, Mônica? Porra, você não é quem? Você não é mestre. Até pensei que fosse de Janela, arranja esse telefone. Porra, Mônica, não vai me intimidar. Eu tô acima de ti e dos restos, vocês são sobra. Yeah? Talento aqui é que me sobra. Tá vendo? Porra, eu vou te comer, depois vou te deitar, eu sou anaconda. Tá percebendo, Mônica? Você estava muito ansioso. Eu te disse, filho, calma, calma. Não fica ansioso, olha que a ansiedade causa estresse, estresse causa nervosismo. Tá vendo? Ei, fila da caixa. Ei, Lewis. Epa, há nomes que nós nos demos que até parece perseguição. Você é pobre, está se dando nome do bolso, está a se amaldiçoar sozinho. Sabes? Assim, por isso é que nunca vais crescer na vida. Foga. Depois começa a culpar porque não é teu bruxo. Bruxo não é teu bruxo, é você. Eu nunca quis ser como você. Eu não vim aqui para fazer amigo, mas depois de tantos corpos que eu estou a matar, que nessa batalha eu vou estar cheio de inimigo. Time. Lá vai o primeiro round para o Mônica Eibil Sanzaleiro. Vamos dar agora oportunidade ao nosso boss, Lil Boss 28. Como é que é? Tá pronto, né? Então, pode começar a cuspir. Nega, é o seguinte. Desde o princípio já deste conta que a minha cara está sempre trancada. Então não se assusta com essa minha entrada. Eu não estou só chateado contigo, também com a organização, por causa dessa batalha.
eu não estou a preparar, não preparei barras para poder ter aquilo lá, mas sim preparei barras para poder te aconselhar. Primeira coisa, você não me admira muito porque até agora você ainda é solteiro. O teu ponto sempre é bem sujo, fica tipo casa de um curandeiro. Tens uma cara bem rija, que assusta as miúdas com essa cara de quimbandeiro. Na tua casa toda a tua família sempre te acusa de feiticeiro. Mas com tantos documentos que você meteste na empresa, o único lugar que te aceitava aí trabalhar é num cemitério. Isso é sério. Sim, devem ter um bocado de razão, porque aprende a ser um coveiro. É melhor você aproveitar, se aceita aqueles empregos, ou volta lá no teu emprego lá onde você trabalhava lá no correio, encontra teus amigos, todos pambaleiros, e você tem um bom custo, uma boa costura para ser um micheiro, e você não estudaste, não sabe ler nem escrever, quem logo trabalhar no escritório? É assim. És um rapper, alega ser um rapper, mas desse nome de um codurista, sandaleiro, você deixa muita volta para falar para você mostrar a tua verdadeira identidade. Você não é um sandaleiro, você sim é um roceiro. É assim. Mas uma das coisas que você tem que saber, o meu nome dele é Boss, o nome dele é Boss porque eu sou Boss, não. Eu digo uma coisa que você tem que saber, o Lil é o nome da minha ex-namorada que eu consumi, que eu aumentei no meu nome só para poder dar base. O Boss não é porque dá dinheiro, eu sou Boss porque tenho muitas amizades, é simplesmente assim, entendeu? Então da próxima vez que você e outros vão querer tocar no meu nome, pula nessa parte porque eu te expliquei, então vai avisar também para os outros que meu nome é só Boss porque tenho vários amigos. Antes de vir nessa batalha, eu me preparei bastante, mas não é para te romper, me preparei para mim poder andar, porque daqui até lá sempre faz um bocado de calor. Porque se fosse para se preparar para batalhar contigo, eu não poderia vir assim, poderia vir com coca para poder te bater. Tens dúvida? Só formar um tesouro aqui nesse momento, vais dar conta. Pergunta no mestre Panda quanto trabalho e quanto aluno dos cai em mim. Eu não sou qualquer. Lá vai o nosso primeiro round. Os meus dois gladiadores aqui estão aí perfeitamente. Já agora vamos aos nossos júris, não para dar uma nota, mas sim para dar um incentivo aos nossos gladiadores. Como é que é? Como de sempre. Família, esse vamos estar com a bué. Primeiro round. E já estou a sentir assim bem, não vou falar nada, mas estou a sentir já algum nome aqui a ferver, está a pipocar. Tá bom? Está acontecendo. O primeiro round foi good, mas eu já estou a ver aqui uma pequena disparidade. Obrigado aí pela dica. Mas a cena está boa, nós estamos aqui a observar e os niggas estão aí bem, principalmente. Como é que é? Principalmente não se fala. Não, principalmente o Kelmi e principalmente o Voz. É só para deixar o people confuso. Já agora vamos ao nosso segundo round com os meus dois niggas. Tá pronto, né? Ebi? Tá pronto? Bora. E você, Libos, tá pronto? Sempre. Então é teu, pode começar a cuspir. Round 2. Liga assim. Epa, você me disse que eu não estudo, mas você que escreve mal. Vamos passar esse nome. Epa, você pode ser repegato, ou vou acabar com as tuas 7 vidas. País não está bem, eu também não estou bem. Ambos estamos à procura de divisas. Faço de tudo para arrecadar fundo para sustentar a minha carreira. Você e o Antônio parecem irmãos porque ambos dão bandeira. O valor no mercado nacional está muito alto, o preço do arroz, e o teu está mais baixo que de um rações. A dor que eu carrego no coração não é doutor que cure, nem Augusto cure com as suas poesias. Mas o que eu faço com a caneta, só o PPT faz, Agostinho não te fazia. Nesse campo eu não estou incomodado para como tu te fazia. Até em barra não sinto, nem na cintura, acho que a anestesia. E Jélia, acho que tenho que começar a vir batalhar descalço para ver se esse puto consegue me papar a tua mão. Mas acho que não, porque eles fazem isso por ilusão. O que eu sinto pelo rap já não é novo, eu chamo Cabungula. Pode trazer todo o teu grupinho, Cabungula. Esse puto sente só porque já fuma bula. Meu puto, mas a paba sula. Porra. Você fala muito e fazer que eu não tá a ver. Comigo tá a fazer. Porra, tipo Pacheco. Eu sei que você não entendeste, porque você vive na casa da tua mãe, você é Pacheco. E desculpa, você não tem boa, né? Você é grande burro, toma que traiu, tá juntando o nome dela. Tá dando oportunidade no teu chifre para crescer. Já dá, porra, você não tá na minha altura, você precisa de crescer. A tua mente tá parada, tipo a estátua de Agostinho lá no 1º de maio. Pô, um gajo é de maio, mas um gajo no maio. Eu só não te dou na cara porque eu não sou preto show. Porque eu já disse naquele puto latino, vou repetir que esse preto mesmo é show. Eu não tô aqui também para falar de beleza, a mesma coisa que eu disse no latino, porque isso aqui não conta. Porra, além do Facebook... Time.
Fila da caixa. Lá vai o segundo round, Moniga Elbio Sanzaleiro. Vamos dar também a oportunidade ao Lil Boss 28. Lil Boss 28, tá pronto, né? Então pode cuspir. Yeah. Estás a falar muito do Facebook. É mesmo lá onde você mandaste muita boca que vai me romper. Os teus amigos mandaram boca dizendo que não, cuidado. Ele acha que eu vou ter cuidado contigo. Quem ele diz que eu estou preocupado com o mendigo? Primeira coisa que devo te avisar. Você, por mais que queres mal, eu vou te irritar muito hoje, que vais ficar nervoso ao ponto de querer me espetar uma faca para mim morrer. E no ponto de querer morrer, eu não vou te pedir favor, nem vou querer te pedir perdão. Além de te pedir favor, tu vais pensar que vou implorar para a minha mão, ok? Eu vou te dizer 4 palavras que vai te doer. C-O-N-A, X da tua mãe. Oxi. Yeah. E além disso, muitas das vezes eu não gosto de gozo. Você está a perceber? Se você continuar a se meter comigo, é você a tua carreira, todos vão acabar com o fundo de um poço. Passa na minha rua, me cumprimenta de malha, te devolve o cumprimento com um buloco. Principalmente eu. Não tenho amor próprio, imagina amor que eu tenho com os outros. De tudo que eu te fiz aqui, pergunta para quem sabe que jogam cega, não te tirei babality, nem fatality, ou te fiz um brutality. Yeah, relembra mais de algumas coisas que eu posso te dizer. Eu vou dar conselho para você poder crescer um bocado. Eu não sou teu pai, mas o teu padrasto posso alegar, porque a tua mãe, a última vez, está sempre me puxando no Facebook. Me fez um pedido de amizade, pensei se ignoro ou aceito. Vi, não, ele precisa de uma receita para poder te educar com um filho. E o teu pai é um daqueles que sempre gosta de dizer que tem boa vida. Eu estou a dar conta, tem boa vida. Ultimamente vai andar sujo. Ah, agora estás limpo. Sim, banhaste, mas sempre não falta todos estando na cara. Fizeste o quê? Apanhaste? Você é gatuno, já te falei disso, mas você não aceita. Você tem hábito de feiticeiro. O último dia que eu vou te ver mais numa praça, com um pneu na cabeça e com gasolina. Não vou se preocupar muito, porque será sempre eu que vou tirar chusqueiro para poder te queimar. Time. Moniga Lil Boss, tá aí muito bem. O Ebi também tá aí muito bem. Vamos agora ao nosso último round. Moniga Elbio Sanzaleiro e Moniga Lil Boss estão indo muito bem. Como já sabem, essa é a segunda temporada. Moniga Lil Elbio, tá pronto, né? Sempre, que demora boa feijão. Então vamos lá começar, você vai demorar. Então, pode cuspir. Round 3. É que passa, Moniga. Olga, você já vi que você tem problema com português. Em vez de vir batalhar comigo, lute na coisa para ver se você consegue falar bem. Epa, é assim, eu não vim aqui só para te romper, eu vim te ensinar também para você aprender. Trouxe um pouco de história para você compreender o começo de te dizer, porque o pop é um gênero musical com uma sobrecultura própria, iniciada durante a década de 1970 nas comunidades jamaicanas e latinas de Nova York. África Bambata é reconhecido como criador do movimento, estabeleceu 4 pilares essenciais para o movimento que são o rap, drink, breakdance e o grafite, outros elementos incluindo a moda hip hop e a gíria. É tipo assim, já. Hip hop é uma cultura de justiça, paz e prosperidade focada no desenvolvimento das comunidades que é inserida. Eu duvido muito que tu saiba disso, porque tu te preocupa mais em baixar porno, investigar roupa, tênis e outros acessórios de marca em relação à história do movimento. Você é um fantoche, você não é um rapper, você é intruso. A quarentena te deixou confuso. Rap é um estilo muito agressivo para puto e sensível como tu. Você parece órgãos genitais, tenho que te chamar de tu. Não ofendi a ti, não fica com medo. Yeah? Por quê? Pô, Moniga. Você não é adversário à minha altura, você parece Pedrito do B, precisas crescer muito. Você está falando de coisas que não tem nada a ver. Você está falando porque não me viste na praça com pneu, che? Você não passou essa semana toda só comigo. Maniga, hoje já tem um problema sério para lidar nessa vida. E você pode escrever que você não é um dele. Você é um problema que eu resolvo facilmente. Você não me dá dor de cabeça. Tá vendo? Essa tua equação encontra solução muito rápido. Ô puto. Nem que você me dá todo o teu dinheiro, eu vou te romper de novo. Time. Lá vai o último round para Moniga Elbio Sanzaleiro. Vamos dar oportunidade ao Niga Lil Boss. Lil Boss, tá pronto, né? Tá pronto. Você mais demora, é teu, pode cuspir. Yeah, é assim. Me deixa uma lição sobre o rapper. Vou dizer uma coisa. Eu não sou rapper, eu sou um produtor, mas você tem que saber uma coisa que é certa. O que vem batalhar simplesmente não são apenas rappers. Me olhei dessa forma aqui, será que eu vestido que fosse um rapper? Eu estou bem representado, saí na igreja, deixei a Bíblia lá fora. Talvez nesse momento eu poderia te dar pelo menos
algumas dicas da Bíblia, mas não é com isso. Eu vim aqui te ensinar uma outra coisa, falar da tua família, da tua vida. Tá reclamando da pobreza. Eu já sei que você é pobre, tá pensando que eu tô te chamando de menino. Eu conheço muito bem a tua vida. Nem gajo que você que tá trabalhando nos poucos, tá negando por quê? A tua postura com essas pastas de papaleiro, você chegou a falar à toa. Eu não sou maluco, talvez posso estar um bocado frustrado, talvez as dicas que estás a começar a dar. Vamos ver, me conta a história do rap, para mim poder entender bem. O rap foi criado em mim, não sei o que. Isso não tem nada a ver comigo. Eu gosto de dar programa como Cubase, Noendo e o Fruit Loop e muito mais. Para bater beat para você poder cantar. Para compositar música que você escreve todos os dias. Ainda quer vir me falar sobre o rap. Ou te conto toda a história do rap do princípio até o fim. Yeah. Mais uma coisa, vamos deixar todo esse movimento de lado. Queres que eu te falte respeito? Não, eu não sou nenhum irmão disciplinado, mas também posso te faltar respeito porque muitas das vezes eu também só falto respeito porque eu quero. Vamos ver, falei da tua mãe, se sentiste um bocado mal, então vou deixar da tua mãe eu falar um bocado do teu pai. O teu pai está há quanto tempo de casamento? Acho que casou daqui a 20 anos que casou. Você é o primeiro filho ou o segundo filho? Está aí parecendo com o teu irmão mais velho. Ainda bem. Olha pra minha cara, eu estou a querer ver a tua aparência. Está sentindo vergonha de quê? Só na boa, agora a batalha começou. Ah, desculpa, é terceiro onde? Já está a tremer? Voltando ao assunto de falando da tua família, porque eu gosto muito da tua família. Você chegou num trabalho. Eu estou sempre naquele meu quarto que eu arranjo o telefone, mas eu aceito arranjar para o telefone. Ele lá naquele quarto, onde eu coleciona algumas moedas, cara, que quando eu deixo cair aquelas moedas, as tuas irmãs que se disponibilizam para poder te apanhar. Disseste que eu não tenho nome, que dei nome de como da minha namorada, isso é um grande erro. Pode perguntar aqui, de cima para baixo, qual é o nome que manda. Time. Esse é o último round, muitos ligas foram muito bem. Sem mais demora, vamos aos nossos júris para dar a sua nota. Quem acha que vai ser uma liga Synchronic Soldier, como de sempre, como é que é? Saudações família, estamos aqui numa nova batalha. Tem um Niga 28, Leo Boss, né? Leo Boss 28, tem um Niga aqui, AB Pambaleiro, Sanzaleiro, ok. Primeiro vou contar um pouquinho da história com relação à batalha aqui dos Negas. O Niga AB começou bem no primeiro round, começou bem, depois caiu no segundo e caiu no terceiro. E o Niga Leo Boss começou também bem no primeiro e caiu no segundo, também caiu no terceiro. Então, a minha classificação aqui vai estar baseada simplesmente no primeiro round, que foram os dois rounds mais fortes. E relativamente à entrada dos dois gladiadores que foram super boa, o Niga Lil B 28 me pareceu mais forte em relação ao Niga AB. Então a minha pontuação vai para o Niga Lil Boss 28. Muito cartãocismo, como é que é? Onde vai o teu voto? Bem, saluta aí, saudações à família. Bem, a gladiação, né? Aqui os gladiadores estiveram bem nessa batalha. Só para dizer, vou fazer um reparo relativamente às batalhas. É que tanto, como disse o Mônica Synchronic, o Lil Boss foi fixe, né? Depois teve uma pequena caída. Tanto o AB também. Mas ainda assim, para mim, o importante não é apenas romper, né? Não é só querer romper, mas também saber romper. Então, o meu voto vai para o AB. Nesse caso, temos um empate. empate. Já que temos um empate, então ficamos mesmo também no empate. Essa é a nossa reta final. Tamo juntos.